Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. E no capítulo 15 foi tratado do Concílio de Jerusalém. Os apóstolos da igreja cristã, os profetas, a liderança de Jerusalém, os representantes da igreja dos gentios de Antioquia e de algumas outras regiões compareceram para esse concílio, para essa reunião, com vistas à decisão do que poderia ou não ser imposto aos gentios para que eles fossem reconhecidos como cristãos pela igreja de Jerusalém, nós chamamos de igreja judaica, né? Em teologia, você acaba aprendendo alguma coisa sobre progressão da revelação ou revelação progressiva. Deus não apresentou tudo de uma única vez. Ele apresentou a verdade de forma gradual, porque é necessário que o ser humano vá apreendendo, vá se apropriando daquelas verdades e vá desenvolvendo o conceito, o Espírito Santo vai formando a verdade completa. Nós temos a promessa de Jesus o Cristo desde o Jardim do Éden, em que se fala da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que esmagaria a cabeça de Satanás. A primeira mão, a própria Eva, no primeiro momento, pensou que o primeiro filho, o primeiro menino, o primeiro filho, porque a promessa dizia respeito ao filho, muito provavelmente eles já tinham várias filhas, então o primeiro filho a nascer, Eva pensou que ele era o cumprimento da promessa de Deus. Não era, não foi. Levou muito tempo. Essa revelação foi progredindo, foi se expandindo, chegando até a Abraão, Moisés, a formação do Estado de Israel, o sistema religioso, até que no momento apropriado veio o Cristo Jesus. Tá. Isso chama-se revelação progressiva. Acontece que muitos cristãos pegam esse conceito de revelação progressiva, que culmina, obviamente, em Cristo Jesus, abrange a igreja, a segunda vinda de Cristo Jesus para reinar. O que eles fazem? Pegam esse conceito de revelação progressiva e fazem uma regressão na progressão. Regridem, voltam, como se fosse possível, voltar no tempo e vão apagando o que possibilitou a chegar a esse belo conceito de revelação progressiva, culminando em Cristo Jesus. É dessa maneira que alguns tentam apagar Israel da história. Israel é fundamental na história da humanidade, na história da igreja. Israel é fundamental no plano, no propósito, no projeto de Deus em Cristo Jesus, mas alguns hoje tentam apagar. Eles dizem que para ser salvo, o judeu deve se converter ao cristianismo. Quase todo mundo concorda com isso, porque não presta muito atenção. Dizer que para ser salvo, uma pessoa deva se converter ao cristianismo é dizer que a conversão à igreja salva, que a igreja é instrumento de salvação. Não, a igreja não é um instrumento de salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. A igreja é consequência. A igreja é resultado. A igreja é a comunidade dos salvos. Aliás, a igreja é a comunhão dos salvos ou a comunhão dos santos. Tá? Mas a igreja por si só não salva ninguém. A igreja não é garantia, pertencer à igreja não é garantia de salvação nenhuma. Pertencer à igreja enquanto instituição não é garantia de absolutamente nada. Para ser salvo é preciso fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Salvador. Essa foi a decisão da chamada Igreja Judaica, né? Essa foi a decisão dos
dos judeus cristãos, dos judeus que reconheceram a Cristo Jesus. Dos judeus. Passar a ser chamado de cristão foi algo histórico. Na verdade, ninguém se preocupava muito com o nome a ser dado. Os primeiros cristãos entre os judeus se autodenominavam os do caminho, né? que seguiam os ensinamentos de Jesus, que eles reconheciam como sendo o Cristo. Reunida a igreja para decidir o que deveria ser imposto aos não-judeus, chegou-se à conclusão de que nada deveria ser acrescentado à fé. Uma série de decisões foram tomadas no que diz respeito à manutenção da comunhão. Essa era uma das preocupações muito fortes do apóstolo Paulo, vendo a igreja crescer, vendo o Espírito Santo agindo poderosamente entre os gentios e sabedor do que se passava na sua nação, entre o seu povo, né, dos acirramentos políticos da época lá, ele tinha medo de que ocorresse uma fragmentação. Graças ao concílio de Jerusalém fica estabelecido que, para ser reconhecido como cristão, para que esses cristãos mantenham a comunhão uns com os outros, é necessário fé em Cristo Jesus. A igreja trata da unidade da fé, não da uniformidade dos ritos ou das práticas. Unidade da fé. Quanto aos ritos, às práticas, aos procedimentos litúrgicos, espera-se que sejam semelhantes ou próximos para possibilitar a comunhão. Mas quando a Bíblia fala de comunhão aqui, não está falando de visitar a igreja de outro país, de outra cidade, de outro estado, né, de maneira a participar tranquilamente da mesma liturgia. Comunhão, para esse pensamento aqui, nessa época, é comunhão de estar junto, de sentar para conversar, participar de uma refeição comum. Aí fica imposto aos gentios que eles deveriam se abster de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. É o que se impõe para que os gentios fossem recebidos em comunhão com os judeus. Isso é história. É um fato muito importante, mas é história. Igreja e Israel estão bastante separados. Igreja e judaísmo estão muito, muito, muito separados. Há um muito pequeno movimento denominado judaísmo messiânico, que envolve judeus que confessam a fé em Cristo Jesus. E sempre houve, mas deu uma crescidinha, quase acabou e agora voltou de novo. Algumas pessoas tentando restabelecer um laço histórico, cultural, teológico que não se firma, não se afirma, né? Que são esses cristãos aí que têm uma liturgia em língua hebraica ou aramaica, que adotam alguns costumes dos religiosos judeus. Então aí, cada um na sua luta. Qual é o problema? Em ambos os casos, eles não reconhecem a igreja. Se você prestar atenção nesses movimentos, você verá que eles não reconhecem a igreja como algo novo, como a consequência da salvação em Cristo Jesus. Israel, o judaísmo, não seria suficiente, não teria condições estruturais para absorver todas essas culturas e fazia parte do plano de Deus trazer à luz a igreja. A igreja é algo novo, a igreja é consequência imediata da salvação pela fé em Cristo Jesus. Automaticamente forma-se uma comunhão, né, daqueles que creem em Cristo Jesus. Dito isto, não há necessidade de circuncisão
de cristão, muito embora não haja proibição, mas não há uma necessidade da circuncisão como alguns queriam impor. Ou seja, o cristão primeiro deveria ser um prosélito, aprender toda a cultura teológica judaica, para depois ser considerado um cristão de fato. Tá? Isso ficou para trás. Sendo tomada essa decisão, alguns apóstolos e alguns representantes de Jerusalém foram para Antioquia para comunicar a decisão. A decisão repercutiu de maneira muito positiva entre os gentios, havendo literalmente festa, alegria, comemoração, celebração, né? Permanecem família de Deus, irmanados pela fé em Cristo Jesus. Logo em seguida, o texto aqui apresenta duas figuras novas. Entre aqueles que acompanharam Paulo e Barnabé para Antioquia, e também a equipe de Paulo, estavam aqui Silas e Judas, ou Judá ou Judas, depende da região de Israel, havia uma pronúncia. Então, o vocabulário aqui é Judas, mas é Judá, Judá, e também se pronuncia Iudás, como Jesus era Jesu ou Jesus. Não tem assim, é uma questão de sotaque, muito embora um estado pequeno, né, geograficamente pequeno, havia algumas nuances de pronúncia, de fala. Então, Judá e Silas, que eram profetas, acompanharam a igreja, acompanharam os apóstolos aqui até Antioquia. E tem-se uma ruptura aqui, uma ruptura que é bastante triste, na verdade. É triste, mas foi proveitosa. Paulo pretendeu visitar as igrejas, a igreja formada pelo ministério dele na primeira viagem missionária, por assim dizer. E chamou Barnabé, que era já seu parceiro desde o início. Barnabé queria levar de volta, mais uma vez, João Marcos. João Marcos também estava em Jerusalém e voltou com eles. Barnabé chamou Paulo e falou: vamos levar o João Marcos, que esse menino tem futuro, ele passou aí alguma dificuldade, mas ele será bastante útil para nós. Paulo não aceitou de maneira alguma. O apóstolo Paulo é um homem incrivelmente determinado, lendo as cartas dele, as decisões dele, a maneira como ele se dispôs a viver pelo evangelho, é um homem em quem não havia meio termo. Ele era tudo ou tudo. Como João Marcos, na primeira viagem, mal saiu de Antioquia, ele já quis regressar para Jerusalém. Por que João Marcos regressou para Jerusalém? Nós não fazemos a menor ideia. Ele pode ter recebido alguma notícia, né, um problema na família, algum assunto urgente, ou pode ter ficado com medo, né, ou pode ter não se sentiu confortável diante das dificuldades que estavam enfrentando. O fato é que ele deixou a turma lá e regressou para Jerusalém. Nesse momento, no entanto, Barnabé achava que ele tinha condições, que ele havia amadurecido. Paulo disse que não. E houve aqui uma ruptura, uma separação. Amigos para toda a eternidade discordaram e Paulo chamou para si, para acompanhá-lo, Silas. Silas não havia regressado para Jerusalém depois da comunicação das decisões do concílio. Ele entendeu que ele devia ficar ali em Antioquia mais um tempo. Judá ou Judas regressou e Paulo decidiu chamar Silas. Não, Silas me acompanha. E Barnabé, que havia defendido João Marcos, não teve outra alternativa a não ser chamar João Marcos para formar uma outra equipe missionária. Então, agora aqui, de Antioquia, partiram
duas equipes missionárias. Barnabé foi em direção a Chipre e depois nós não sabemos dele, porque quem está narrando a história está acompanhando o apóstolo Paulo. Ele acompanha Paulo e acompanha Pedro, né? A igreja em Jerusalém, a igreja entre os judeus e a igreja entre os gentios. Então, acompanha Paulo e Pedro especificamente. E aqui e acolá aparecem alguns personagens relevantes na época, relevantes na história. É uma coisa triste que haja separação. É triste, é triste. É desagradável, mas há momentos que é melhor assim. Se não consegue concordar, se não consegue haver ali um consenso, é interessante que cada um siga a sua consciência. Barnabé, que foi o homem que retirou Paulo do ostracismo lá. Paulo estava esquecido, abandonado. Ouvia-se dizer que Paulo, que era o perseguidor da igreja, havia se convertido e agora pregava o evangelho, mas ninguém se atrevia a ir até ele, chamá-lo para a comunhão da igreja. Barnabé foi o homem, foi um instrumento de Deus para trazer Paulo à luz, para colocar o apóstolo Paulo no trilho, no caminho. Como foi instrumento de Deus para auxiliar no ministério de Paulo, também foi instrumento de Deus para auxiliar no ministério de João Marcos. João Marcos, depois, no futuro, esteve com Pedro por algum tempo, e é daí que nós temos o Evangelho de Marcos, que poderia ser dito o Evangelho do apóstolo Pedro. Né? O Evangelho de Marcos decorre do período em que o jovem permaneceu ao lado do apóstolo Pedro e registrou os ensinamentos do apóstolo Pedro. Ou seja, a igreja só ganhou, só teve a acrescentar essa ruptura aqui entre Paulo e Barnabé. Aí surge mais, iniciada essa visitação, pelos lados de Derbe e Listra, Paulo encontra nosso conhecido amigo, o discípulo jovem Timóteo. A mãe dele era judia cristã, e o pai era grego. Então, sabendo que a mãe era de origem judaica, né, e que naquela região ele era conhecido como sendo filho de uma mulher de origem judaica, muito embora o pai fosse grego, Paulo, seguindo a orientação do concílio de Jerusalém, para não criar dificuldades ou obstáculos, decidiu circuncidar o jovem Timóteo. Tá? Mas se não é importante para a conversão, para a fé em Cristo Jesus, por que ele circuncidou? Porque o menino era de origem judaica, a mãe dele era cristã judaica. Uma obediência à lei, ao regramento da lei, nesse caso, facilitava a apresentação do jovem Timóteo. Ele, com maior facilidade, poderia acompanhar o apóstolo Paulo, lembrando sempre que era costume de Paulo iniciar as suas pregações. Agora ele estaria fazendo visitas diretamente à igreja, mas sempre que ele chegava a alguma cidade, ele procurava uma sinagoga, se apresentava e não raras vezes era convidado para pregar. Assim, desse modo, Timóteo é também circuncidado e passa a integrar a equipe do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, à medida que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas e cresciam em número dia após dia. Após isso, tem um fato aqui que marca, que deixa bem evidente que a condução dos trabalhos apostólicos, a direção dos apóstolos, era a do Espírito Santo. O texto declara que Paulo viajou por toda uma região lá da Frígia e da Galácia, né?
mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O apóstolo Paulo sabia que a região da Ásia era um campo fértil, era um campo próspero para a proclamação do Evangelho e pretenderam ir para aquela região. Mas a Bíblia declara que foram impedidos pelo Espírito Santo. E logo em seguida fala: quando avizinhavam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo não lhes permitiu. Qualquer que tenha sido a dificuldade por eles enfrentada, foi de tal maneira que eles reconheceram a mão de Deus, os impedindo de se deslocarem para aquelas regiões. Nós muitas vezes temos também dificuldades de compreendermos na nossa vida qual é a direção que Deus quer que a gente tome. Meu Deus, para que lado eu vou? Eu prossigo com essa ideia, eu abandono, eu começo outra, eu recomeço. O que eu faço? O que eu não faço? Você não está só. O próprio apóstolo Paulo teve dificuldades para discernir, para entender qual era o plano de Deus, o propósito de Deus, no que diz respeito à direção que ele deveria tomar, ao caminho missionário que ele deveria tomar naquele momento. Esse é o apóstolo Paulo, que enfrentou dificuldades no que diz respeito à vontade de Deus. Um homem dedicado, um homem consagrado a Deus, um homem de oração, um homem totalmente devoto a uma causa. E mesmo assim teve dificuldades. Então, não se preocupe, não se desespere, você não está sozinho nisso. Você não está sozinho, né, nesses momentos em que você tem dúvidas no tocante à decisão que tomar. No que diz respeito o apóstolo Paulo, nós sabemos pelo texto que que o próprio Deus, que o Espírito Santo se encarregou de dar a resposta a ele, né? Ele impedido de prosseguir, ele deu a volta, ele retornou para outra região e durante a noite ele teve uma visão. Ele teve uma visão durante o sono provavelmente, ou durante a vigília. O texto aqui não está preocupado em ressaltar qual é a atitude do apóstolo, e sim a direção do Espírito Santo. Paulo teve uma visão e nessa visão um homem da Macedônia, como ele sabia que era da Macedônia? Pelas vestes, pelo linguajar, um homem da Macedônia, ele viu um homem da Macedônia em pé, e esse homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pessoa estava pedindo socorro, estava pedindo ajuda. Imediatamente após essa visão, ele e o grupo se prepararam para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Eles concluíram por conta da visão que teve o apóstolo Paulo durante o sono ou durante a vigília da noite. E isso não é uma regra, tá? Isso não é uma regra que se deva seguir. Obviamente, nós não somos o apóstolo Paulo. Os caminhos missionários estão praticamente todos abertos nos dias de hoje. Muito embora as pessoas digam que em alguns lugares do mundo não pode o evangelho, não pode isso, não pode aquilo, mas pode a internet, né? Pode a internet, pode a televisão, todos os meios de comunicação estão abertos, tá? Há algo da cultura ou de valores tem a possibilidade de alcançar esses povos que se dizem fechados. Muito embora Cristo Jesus não seja desconhecido em grande parte do mundo. Tá? O trabalho missionário de séculos, né, milênios, já levaram o nome de Cristo Jesus a praticamente todas as partes do mundo. É difícil algum lugar onde o nome de Jesus Cristo não seja
conhecido. Pode não ter igreja, pode não haver igreja, pode não haver assim um reconhecimento de Cristo no sentido de conversões, mas o nome de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, foi proclamado e continua sendo proclamado. Há espaço, há muito espaço para o crescimento, né, da mensagem do Evangelho. Há quem pensa em expansão de igreja. Eu penso em termos de proclamação do Evangelho. Se por um lado tem se criado espaços em outras partes do mundo, você pode ver um certo declínio dos valores cristãos na Europa, né? Há algum indicativo na própria América do Norte e também aqui na América do Sul, na América Central. Ainda que igrejas tenham se expandido, há um declínio nos aspectos, podemos dizer assim, nos aspectos decorrentes da fé cristã. Tá? Mas isso também é uma outra abordagem. Ter dificuldades para discernir qual é o propósito de Deus ou a vontade de Deus num determinado momento da vida, num determinado momento da jornada, é perfeitamente comum. Nós podemos não saber o propósito específico, mas o propósito geral está aberto. Todo aquele que crê tem consigo o compromisso de também proclamar, cada qual nos limites, né? Nos limites daquilo que lhe foi concedido por Deus, pelo Espírito Santo. Há também a responsabilidade de todo cristão de proclamar e principalmente de viver o Evangelho de Cristo Jesus. Se não sabemos os detalhes, nós sabemos o propósito, nós sabemos qual é o alvo, nós sabemos qual é o objetivo central. Você se organizar, se preparar, você deixar bastante claro na sua vida qual é o propósito central, pode e muito te ajudar a seguir em frente. A seguir em frente. Via de regra, eu falo, não importa qual seja a sua decisão, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te desamparar. Se você acredita que errou, tem que mudar, tem que se dedicar mais ou se dedicar menos, ou dar uma guinada para a direita, para a esquerda, ou desmanchar e começar tudo de novo, essa é uma decisão sua. Essa é uma decisão entre Deus e você. Qualquer que seja a decisão, você enfrentará dificuldades. Não importando qual seja a decisão, haverá consequências, mas Deus não te abandonará. Sirvam com integridade, né? Sirvam com força, com empenho, com dedicação, com todo o seu ser, não a ponto de se autodestruir ou permitir que um desgaste além do normal abata a sua vida, diminua, encurte a sua jornada. Sirva a Deus com sabedoria, com inteligência, com um bom coração, né, com boas intenções. O resultado é responsabilidade do Todo-Poderoso Deus. No tocante aqui à condução do ministério apostólico, a Bíblia deixa clara que o próprio Espírito Santo é o responsável pela condução dos apóstolos. Dois brigaram, discutiram, se desentenderam, não aceitaram, um não aceitou os argumentos do outro, o ministério foi dividido, mas o objetivo principal, que era o de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, permaneceu o mesmo. Paulo era companheiro de Barnabé. Barnabé era companheiro de Paulo. Ambos dependiam do mesmo Deus. Ambos estavam debaixo da direção do mesmo Espírito, no tocante ao que cabe à liberdade humana, não havendo acordo entre eles, cada qual seguiu o seu caminho. E Deus abençoou igualmente a ambos os grupos missionários, tanto que a igreja cresceu, expandiu e expandiu. Às vezes uma decisão
dura, brusca, não é a pior decisão. Às vezes, ter certeza de que sabe-se o que é certo, não significa que a pessoa sabe exatamente o que é certo. Penso eu que essa dificuldade enfrentada pelo apóstolo Paulo é decorrente da sua própria natureza, né? Da sua própria personalidade, do seu próprio caráter, né? Desse ânimo despojado, né? Esse tipo aguerrido, determinado. Discutiu, discordou, rompeu, eu seguirei. Não, você vai seguir, mas quem manda, quem comanda, quem coordena, quem dirige é Deus. Quem dirige é o Espírito Santo. A nossa oração a Deus, o nosso pedido a Deus, é que você perceba na sua vida a direção do Espírito Santo, que você esteja atento à direção de Deus para a sua vida, que você esteja sensível ao chamado, ao apelo de Cristo Jesus para a verdade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.